seria uma maneira de estimular a participação do cidadão nas campanhas eleitorais. Muito obrigado. Agradecendo a participação do jornalista Merval Pereira, eu, antes de encerrar essa primeira etapa, eu concedo a palavra ao deputado federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que fará a última exposição antes do intervalo. Boa tarde a todos, excelentíssimo ministro Fux, eminente doutora Sandra, doutora Carmen, senhores palestristas, muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Bem, eu preparei uma pequena apresentação, eu fui membro ativo da Comissão Especial para a Reforma Política. A reforma que nasceu no Senado foi fatiada e depois, na sequência, virou um todo incoerente, incompreensível, e aí naufragou. Trabalhamos 2 anos e 3 meses na Câmara, com uma intensa participação de um pequeno grupo, que, no final, se assemelhava mais a uma armata de Brancaleone, quando falávamos assim, para onde você está indo? Para a reunião da reforma política. Aí todos, você ainda está acreditando nisso? Bem, é preciso dizer a esse plenário que, do ponto de vista do Congresso, a reforma política nessa legislatura já foi devidamente sepultada. Há 1 mês e meio atrás que houve uma tentativa e o cenário político não contribuiu para isso, e daí os vácuos que acabam resultando na chamada judicialização da política. A pergunta seminal que era feita na comissão, quando instalamos no início de 2011, é se era um modismo ou uma necessidade. Porque, às vezes, tem isso, um certo modernismo, se procurar a mudança pela mudança. Eu acho que essa questão está obsoleta diante da manifestação nas ruas, que mostram claramente que o nosso sistema político eleitoral, que nos trouxe até aqui, da redemocratização até aqui, mostra claramente o seu esgotamento. Então, é preciso mudar, é uma necessidade para aperfeiçoar a nossa democracia. E a ideia que eu queria compartilhar é que o tema do financiamento não pode ser abordado fora de uma concepção mais ampla de uma verdadeira reforma política. Alguns pressupostos fundamentais. Não existem soluções simples para temas complexos. Me parece óbvio. Segundo, não existe sistema de representação perfeito. A própria ideia de representação é uma ideia imperfeita, mas não é possível as massas nas ruas fixarem política tarifária para transporte coletivo urbano, ou estratégias de saúde, ou prioridade de obras. Não é possível imaginar uma democracia direta. Então, portanto, democracia, não há sistema pior, exceto todos os outros que já foram experimentados, segundo Churchill, nós temos, obrigatoriamente, de termos instituições, partidos e regras democráticas. E o grande jornalista Márcio Moreira Alves chamava a atenção que, exceto jabuticaba, o que dá só no Brasil, nós devemos olhar com desconfiança. E o nosso sistema é uma jabuticaba. Não é possível que toda a experiência das democracias maduras não sirva, quer dizer, que nós precisemos inventar a roda com um sistema que não vige nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, em qualquer democracia madura. O deputado Ronaldo Caiado até pesquisou, diz que tem uma ilha que eu nunca ouvi falar, que é uma coisa parecida com a nossa. Bem, então eu gostaria de contextualizar o tema do financiamento dentro de uma concepção mais ampla. Essa foi a grande divergência que eu tive com a bancada do PT, e particularmente pelo meu dileto amigo Henrique Fontana, relator da reforma. Alguns segmentos fizeram do financiamento o tema central, e eu acho que essas manifestações de rua e as reiteradas pesquisas de opinião mostram que o problema central, a variável independente, é o sistema eleitoral
e partidário, e não o financiamento. O financiamento é importantíssimo, mas é uma variável dependente, que eu vou procurar demonstrar isso. Então, você tem um aspecto central, numa primeira camada temática, numa segunda camada, temas conexos que dependem da decisão anterior, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho daqui a pouco. O financiamento público exclusivo só é viável, como disse muito bem o jornalista Merval Pereira, em alguns sistemas eleitorais, totalmente inviável na lista flexível, que é a proposta agora do sistema belga, que muda quase nada para o eleitor, só a fórmula D'Hondt, no final, é que muda o cálculo das cadeiras, mas para o eleitor não muda nada, e para o sistema eleitoral não muda nada. Recall, só é possível recall no voto distrital. É impensável no sistema de hoje, ou no sistema de lista, vai botar o questionamento na lista inteira do partido? Não faz sentido. Está colado numa opção. Fim das coligações. No sistema distrital puro, não há que se falar em fim de coligações, porque o sistema majoritário já impõe um clareamento, uma autenticidade nas candidaturas. E tem alguns temas que são autônomos. Voto facultativo. Em qualquer sistema, o voto pode ser. O fim da reeleição. A mudança de calendário, tanto faz, tanto fez. Então, existem 3 camadas, só que aí não interfere no centro do problema. Já que é uma necessidade e não um modismo, quais são os objetivos de uma reforma política? Aproximar representantes e representados. Nós vimos nas ruas, e os números que foram aqui ditos, eu tenho pesquisas, 70% das pessoas, 2 anos depois, não sabem falar sequer o nome do deputado em que votaram. Isso quer dizer, quem não sabe o nome não controla, não acompanha, não fiscaliza. Eu tenho pesquisas que testam como votou o deputado no salário mínimo, no imposto da saúde, no Código Florestal. 95% não tem a menor ideia. A identificação é baixíssima, o vínculo é nenhum. Então, esse é um problema central, e essa desconexão agora, apesar de ser um segmento majoritariamente de juventude, de classe média, mas é um expressivo levar 1.200.000 pessoas às ruas, sem nenhuma coordenação, sem nenhuma plataforma rígida, sem nenhum mecanismo mais central de mobilização, é uma coisa inédita da nossa história. Então, é preciso estar atento, esse é o aspecto central. Fortalecer o sistema partidário. Não é possível esse presidencialismo imperial de cooptação. É preciso ter maiorias e minorias formadas em torno de projetos de sociedade, programas de governo. Hoje, o sistema põe os iguais, os semelhantes para competir. Você compete dentro. Quem fica incomodado com a sua invasão de uma determinada região é o seu companheiro de partido. O adversário, o que é diferente, que você está disputando uma suposta hegemonia de um projeto, não se incomoda tanto. A disputa vem para dentro do partido. Baratear as campanhas e fechar as portas para a corrupção. É um bordão que foi criado, que eu, na minha primeira intervenção na comissão, é que o atual sistema é humilhante para quem é honesto e é a porta para a corrupção para quem não é. Então, há que se mudar esse sistema de financiamento e melhorar a qualidade da governabilidade na medida em que se aperfeiçoa as instituições. Vamos fazer um cotejamento rápido dos diversos sistemas com os objetivos. O sistema atual aproxima representantes e representados? Não. 70% não lembra sequer do nome. Não há nenhuma relação estreita das bases da sociedade com a representação política. E não poderia ser diferente. Disputar em territórios como Amazonas, Pará, Minas Gerais, que é do tamanho da França, Espanha, com 853 municípios, você fica igual um beija-flor. É votado em 150, 200 municípios e age até na fronteira da Bahia e na fronteira com São Paulo. E não gera vínculo nenhum, ninguém acompanha. Então, o sistema atual não aproxima representante, não fortalece o sistema partidário, porque coloca a competição no interior do partido, promove uma irracionalidade imensa, sistêmica, as campanhas são milionárias,
portanto, não barateia e cria vínculos incestuosos entre financiador e financiado, e estabelece essa governabilidade que a gente conhece no base do dano que você recebe. A lista fechada aproxima a representante e representado no sentido coletivo, sim, embora os indignados da Espanha se coloquem contra o sistema de lista fechada. Mas, coletivamente, haveria um controle maior coletivo sobre o partido. Em Portugal, as campanhas são baratíssimas, não há horário, são debates, manda o especialista de meio ambiente, economia, educação, saúde, os debates na televisão, e a população vota na legenda, não tem esse vínculo pessoal. Mas há um problema que é absolutamente rejeitado pela opinião pública brasileira. Se fosse submetido, o deputado Miro Teixeira tem a proposta de um referendo ou plebiscito, seria fragorosamente derrotada. A lista fechada fortalece o sistema partidário? Sim. Ela barateia a campanha? Sim. Melhora a qualidade da governabilidade? Sim. Mas é rejeitada pela maioria da população. O distrital puro é o que mais aproxima, é o sistema dos Estados Unidos, da Inglaterra, e que permite um controle, um contato. Em Minas Gerais, no meu estado, por exemplo, o distrito teria 250 mil votos. Os elos, a cada voto meu, no Congresso, o meu adversário iria denunciar e discutir como eu votei. E eu seria obrigado a ir às rádios, fazer reuniões e dar o retorno por que votei desse ou daquele jeito. Mesma coisa o distrital misto, que eu sou o mais simpático, de tipo alemão, que é uma combinação, um acordo que foi feito da democracia cristã com a social-democracia no pós-guerra, tentando juntar as virtudes dos dois sistemas. E ele atende o distrital puro, o distrital misto, todas as condições, barateia a campanha, melhora a governabilidade, fortalece o sistema partidário, a solidariedade interna. O distritão é o maior desastre, é a versão piorada do que temos hoje. É assim, é a individualização. Aí acabam as instituições, é cada um por si e a democracia contra. Então, assim, é a lei da selva. Bem, considerando isso, há uma série de propostas. Financiamento exclusivo público, que é defendido pelo nosso relator. Além de não ter nenhuma experiência, a Itália fez um movimento nessa direção e recuou. Para o sistema atual, porque chegou a ter, no início, o financiamento público exclusivo nasceu colada com lista fechada. Mas, no correr do debate, se dissociou. Então, está se propondo o sistema belga, que é muito parecido com o que temos hoje, com o financiamento público. É muito pouco dinheiro para financiar em território aberto. É um convite à transgressão e à criminalização da política. Financiamento exclusivo, portanto, só é compatível ou com lista ou com voto distrital. Financiamento misto já é hoje. O jornalista Merval acentuou, nós fizemos um levantamento, na eleição de 2010, foram 2 bilhões, que são as despesas operacionais do TSE e da Justiça Eleitoral, o fundo partidário e a renúncia fiscal do chamado horário gratuito, que de gratuito não tem nada para a sociedade. Poderíamos pensar num aperfeiçoamento do sistema misto atual, com várias sugestões. Não há tradição de pessoas físicas. Eu já tentei fazer campanha pulverizada com pessoas físicas, foi um retumbante fracasso. E isso não é da cultura. A cultura americana tem uma... Pode ser que o processo se aprenda a nadar nadando. Financiamento privado aos candidatos. Isso é que tem combatido. E aí eu queria encerrar, porque se solidificou uma demonização no judiciário, as chamadas ao financiamento privado aos partidos. E eu queria dizer o seguinte, é muito mais legítimo e é muito mais positivo para a democracia não ter essa relação individualizada do financiador com o financiado. Vocês não imaginam o quão é humilhante você esperar na porta de um empresário. Parece que você está pedindo um favor pessoal. Parece que você está querendo, na verdade, e aquilo é essencial para o jogo democrático. Sabemos que nos Estados Unidos é dito que a indústria farmacêutica aposta no Partido Democrata e a armamentista no Partido Republicano. Você poderia introduzir regras de equalização de oportunidades dentro dos partidos, obrigando
a não concentração, mas a captação, se optasse por um financiamento totalmente privado, é muito mais saudável que não se dê aos candidatos isoladamente, que se institucionalize essa relação. E com os controles de transparência que hoje existem, cada partido, olha, o setor tal concentrou em tal partido. Ele que se explique para a opinião pública. A opinião pública hoje é ativa, então, nós estamos aprendendo isso, né? Então, assim, eu creio que o essencial, às vezes se foca, e particularmente o maior partido da Câmara, o Partido dos Trabalhadores, e o relator espelhando isso, centralizou suas preocupações, deu prioridade ao tema do financiamento. É importantíssimo sanear essa questão, mas ela tem que nascer colada a um processo de verdadeira reforma no sistema eleitoral. Eu me encontro à disposição na Câmara Federal para continuar esse debate, hoje totalmente sepultado, e que a esperança que eu tenho, acabei de falar com um jornalista amigo, que a pressão das ruas e essa iniciativa do Supremo, quem sabe, ressuscite a reforma política. Agradecendo a todos os expositores que manifestaram as suas opiniões até então, eu farei um breve intervalo regimental já previsto de 30 minutos para depois iniciarmos a segunda etapa com os expositores faltantes. Muito obrigado até então. Bem, agora temos um intervalo na audiência pública. Na primeira parte da sessão, 10 expositores colocaram as suas posições sobre o financiamento de campanhas eleitorais. A previsão é que a sessão seja retomada por volta das 5 horas da tarde. Neste momento, você acompanha o programa Meio Ambiente por Inteiro, que vai falar sobre os prejuízos causados pela radiação. Até já. Nesta semana, o Iluminuras traz o poeta e ficcionista Marco Polo Haeckel, que conta como divulga e vende